Olá, hoje eu vou conversar com vocês a respeito do livro O Estrangeiro, do Albert Camus. Esse aqui é um dos livros mais importantes da literatura mundial. Inclusive, o autor já ganhou o Prêmio Nobel de Literatura. E ele é um escritor francês, mas ele nasceu na Argélia, que é um país que fica no norte da África. E é um livro, gente, muito intrigante, tá? Mas que abre muitas discussões a respeito de muitas coisas. Eu adoro livros assim, então se vocês conhecem mais livros desse tipo, então podem me indicar porque eu vou gostar muito. E antes de falar sobre a história do livro, eu quero ler um comentário que a Luísa deixou sobre este livro aqui lá no Scooby. Eu vou deixar o link do perfil dela aqui na descrição do vídeo aqui, tá? Para dar os créditos. E esse comentário dela é uma pergunta muito interessante que eu quero deixar para vocês me ajudarem a responder quando vocês lerem o livro, tá? Que eu achei interessante. E a pergunta é a seguinte: o homem é julgado pelos seus atos, por suas emoções ou por falta delas? E essa pergunta tem muito a ver com o conteúdo deste livro, com a filosofia por trás aqui da história. Então vamos lá. Este livro aqui é de 1942. Ele é narrado em primeira pessoa, né? O protagonista principal aqui é o Mersu. Né? E a história então começa com ele recebendo um telegrama anunciando que a mãe dele, que estava no asilo, morreu. E o que nos surpreende logo no início é que ele demonstra uma insensibilidade enorme em relação a essa notícia. Ele fica totalmente diferente com o anúncio da morte da mãe dele. E eu vou ler o primeiro parágrafo do livro só para vocês terem uma ideia sobre como é a personalidade do nosso protagonista. E começa assim: hoje mamãe morreu, ou talvez ontem. Não sei bem. Recebi um telegrama do asilo, sua mãe faleceu, enterro amanhã. Sentidos pêsames. Isso não esclarece nada, talvez tenha sido ontem. Então veja o tamanho da frieza dele em relação a essa notícia, né? Então ele vai então para o asilo para acompanhar o velório. E lá também fica claramente que ele não sente tristeza nenhuma em relação à morte da mãe. Inclusive os presentes, né, ali no velório começam a reparar isso. Bom, ele não está nem aí. Na verdade ele se sente muito incomodado de estar ali, né? Ele fica incomodado com o calor, ele não veja a hora de ir embora para poder dormir. Então, essa atitude do personagem nos assusta muito no início. Bom, a gente também fica sabendo que quando a mãe dele estava no asilo, ele quase nunca visitava ela, praticamente ele esqueceu ela ali. E segundo ele não ia porque isso fazia ele perder o domingo dele, e era muito chato ele ir até a rodoviária para comprar passagens. Que absurdo! Logo no dia seguinte ao enterro da mãe, ele nos surpreende novamente. Ele simplesmente resolve passear, vai pra praia, começa a namorar uma antiga colega de trabalho chamada Marie. Né? Ele vai pro cinema assistir um filme de comédia. Bom, e não ficam pensando que essa indiferença dele foi somente com a morte da mãe. Na verdade, ele fica indiferente com tudo que acontece em volta dele. Por exemplo, tem um momento aqui que a Marie pergunta se ele quer casar com ela. Ele diz que sim. Né? E ela então pergunta para ele, você me ama? E ele simplesmente responde, assim na cara, na lata, não. E nisso ela pergunta para ele, mas se você não me ama, por que então você aceitou casar comigo? E ele diz simplesmente que isso não tem importância nenhuma, que se fosse outra mulher que pedisse ele em casamento, ele ia dizer sim. Outro exemplo aqui também é quando um personagem aqui do livro pergunta se ele quer ser seu amigo. E ele responde, tanto faz. Ele usa essas duas palavras, né, o tanto faz, em diversas situações aqui. Então, é uma frieza, uma falta de empatia que ele tem pelos outros, tá, que chega a nos assustar. O que acontece é seguir que num dia, ele acaba se envolvendo com uma briga de um amigo dele, né? E ele acaba então matando um homem na praia. Se não me engano, ele dá 4 tiros nesse homem. Ele é então preso e vai a julgamento. Bom, e nesse ponto aí a gente fica com uma terrível raiva do personagem, com essa frieza dele, com essa falta de empatia, pelo fato dele não sentir remorso nenhum, né, por ele ter matado um homem. E a gente fica puto com ele. Mas é aí que a gente descobre que apesar disso tudo, né, ele é uma pessoa verdadeira no que ele é. Ele não veste uma máscara, né, ele não finge emoções só porque a sociedade exige que naquela situação ele demonstre certos sentimentos, né, certas emoções. E com isso a gente começa a se perguntar quantas pessoas aí
não fingiram certas emoções só porque naquele momento, né, se exigia que ela sentisse aquelas emoções. Ou melhor, quantas vezes as pessoas utilizaram, né, de certas emoções, fingiram ter certas emoções só para conseguir alguma coisa. Isso acaba me lembrando aquelas pessoas que dizem eu te amo, mas falam isso falsamente, né? Isso já aconteceu com muitas pessoas aí. Mas continuando, o que acontece é que durante o julgamento, as testemunhas, o promotor começa então a usar essa insensibilidade do Mersu contra ele. Começa a condenar ele mais pelo fato dele ter ficado insensível em relação à morte da mãe do que o crime em si que ele cometeu. Então, desse modo, nós concluímos que o que mais condenou ele aqui foi o fato dele não querer fingir ou não conseguir fingir certos sentimentos só porque, né, o momento ali exigia, né, a sociedade exigia que ele sentisse certos sentimentos. Foi o fato dele ser exatamente quem ele é realmente, demonstrar quem ele é realmente, que acabou condenando ele mais. Bom, ele não se preocupa em nenhum momento fingir-se algo que ele não é só para participar da vida social de maneira como as pessoas esperam. Então por isso que ele é o estrangeiro. O livro é ótimo, é um livro que faz você pensar, tem muitas coisas para discutir em cima. É um livro muito rápido, dá para você ler numa tacada só. E fica a dica aí do livro incrível, muito importante para a literatura. Não é um livro difícil, é um livro muito fácil de ler. Espero que vocês tenham gostado do meu vídeo. Deixe o joinha aí para ajudar. Até o próximo vídeo. Tchau para vocês!